Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo requerimento 897 de 2023. São 9 horas e 42 minutos. A gente dá início, portanto, à CPI da população em situação de rua. É a segunda reunião agora a gente começa com a ordem dos trabalhos, com a chamada dos vereadores participantes dessa comissão. Vamos lá, vereador Cleiton Xavier. Presente. Vereador Henrique Braga. Presente. Vereador Jorge Santos. Presente. Vereador Bruno Pedralva. Presente. Vereador Fernando Luiz. Vereador Ciro Pereira. Bem, então, com a presença de 5 vereadores, nós damos início aos trabalhos. Primeiro, comunicação de aprovação de ata ainda não prevista, audiência pública também não prevista, então a gente vai para a discussão e votação das proposições de comissão. Primeiro, requerimento de comissão número 2193 de 2023, turno único, vinculado ao requerimento 897 de 2023, requer a apresentação do plano de trabalho de autoria do vereador Cleiton Xavier. Em discussão. Presidente, bem rapidamente para discutir, protocolamos então o plano de trabalho que vai nortear a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assistência Social sobre moradores em situação de rua. Nesse plano de trabalho, nós demos atenção ao trabalho que será feito internamente, mas uma atenção ainda mais especial para os trabalhos que serão realizados externamente, com visitas e também abordagem em toda a cidade, vereador Bruno Pedralva, que está aqui presencialmente. Então, esse plano de trabalho vai nortear os trabalhos dessa CPI, que eu tenho chamado, presidente, com a sua permissão, CPS, que seria uma comissão parlamentar também de soluções para que nós possamos contribuir de forma significativa com a nossa cidade, com esse problema que tanto tem nos assolado. Por um lado, a falta de políticas efetivas para a solução do problema e, de um outro lado, todos nós observarmos a dignidade da pessoa humana, daqueles que estão nessas condições. Então, foi nesse sentido que protocolamos o nosso plano de trabalho. Muito obrigado. Então, vamos colocar. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Presidente Braulio. Oi. Pois não, Jorge, pode ficar à vontade. Obrigado, é rapidinho. Eu só gostaria de pedir aos amigos, se puder evitar um pouco a discussão, porque eu vou entrar numa reunião daqui a pouco, aí não vai ter quórum. Agradeço. Obrigado, vereador Jorge. Com a palavra, o vereador Bruno Pedralva. Vereador Braulio, bom dia, então, a todos os colegas. Só um detalhe, Braulio, eu havia comentado com você ontem a respeito do cronograma, né, sugerido pelo nosso relator Cleiton, e da impossibilidade de agenda da secretária Rosilene, Cleiton, de comparecer agora em agosto, porque coincidiu, né, a vinda dela à CPI com a ida da Rosilene para um grupo de trabalho nacional convocado pelo governo federal para justamente construir a política nacional reivindicada, né, pelo Supremo Tribunal Federal para a população em situação de rua. Então ela faz parte de um grupo de trabalho montado em âmbito federal para isso. Aí, Braulio, não sei se você chegou a conversar também com o Cleiton para ver se a gente conseguia fazer essa correção e garantir aí. Ela sugeriu de fazer uma troca, né, entre o Afonso e a Rosilene, que aí vem com a área técnica primeiro e depois a gente faz o debate com a Rose. Acho que fica até melhor. Vereador Bruno, eu sugiro que essa discussão fique no item 2, mas já que o senhor antecipou, eu entrei em contato também com a secretária, a partir da informação que o senhor compartilhou, e eu estou aguardando que ela dê o retorno com relação à melhor data dentro deste mês ainda, porque eu vejo que primeiro a gente tem que conversar com a assistência social, não com as demais pastas, afinal de contas, é fundamental o olhar da assistência social para a gente avançar com a CPI de acordo com o plano de trabalho proposto, mas flexibilizar essa primeira data, eu acho que é possível, mas a gente está aguardando só uma posição dela.
Eu até sugiro ao vereador Pedro Xavier que a gente deixe o item 2 para ser apreciado ao final. E se o senhor puder, vereador Bruno Pedralva, só enfatizar para ela nos dar uma opção de data, porque o ideal é que isso aconteça agora ainda esse mês, ou estourando no início do mês de setembro. Ok? Ok, Braulio. Então vamos aguardar então que a gente discute esse ponto então no final, né? Mas aí só uma questão formal. Se puder tentar fazer essa ponte aí, mas eu vou colocar em votação o plano de trabalho do vereador Cleiton Xavier. Em votação. Só um minutinho, Braulio, só rapidinho antes, só para o entendimento então nosso aqui. Se a gente aprova o plano de trabalho então com esse cronograma, naturalmente eu estou entendendo, né, assessoria da casa, que eventuais mudanças ou convocações de plenárias extraordinárias ainda podem ser realizadas, não é isso? Sim, é porque o requerimento da convocação é independente do plano, entendeu? Tá certo, tranquilo. Então vamos lá. Em votação, como voto o vereador Cleiton Xavier. De acordo com o meu requerimento que apresentou o plano de trabalho. Como voto o vereador Jorge Santos. De acordo. Como voto o vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto o vereador Bruno Pedralva. Com a licença dos colegas vereadores, eu vou votar contra o plano de trabalho e depois gostaria de declarar voto. Braulio. Eu voto a favor do plano de trabalho, então fica aprovado o plano de trabalho. Item número 2. Braulio, rapidamente, eu posso só fazer uma declaração de voto bem breve? Cleiton, Braulio. Agradecer todo o esforço do Cleiton, né, junto com o Braulio, para construir esse plano de trabalho. Eu gostaria de citar só 3 aspectos que justificaram aqui a minha posição, que naturalmente foi dialogada com meu companheiro Pedro Patruzzi e também com os movimentos de assistência social a respeito do plano de trabalho. Primeiro, imagino que é fundamental, pelo nosso entendimento do regimento, Braulio e Cleiton, que a gente tenha um objeto definido, né, para motivar a nossa CPI. Inclusive, isso está previsto na Constituição Federal, né? Vocês usaram uma expressão que eu entendo, né, de que é claro que uma investigação, Braulio e Cleiton, na medida em que ela ocorre, podem surgir fatos novos. Mas caso surjam fatos novos que a gente precisa investigar, naturalmente a gente vai precisar avaliar qual é esse fato e, se necessário, até convocar uma nova CPI, né? Ou convocar ou acionar o Ministério Público, a polícia, enfim, né? Quais atores sejam necessários para poder avaliar essas questões. Então, a gente acha que é super importante que a gente tenha um foco mais objetivo, né, na CPI, considerando o seu papel, em especial, né, porque estou entendendo, né, por toda a construção dos autores desse requerimento, que um ponto fundamental é a discussão do censo e do financiamento da política de assistência social na nossa cidade. Eu queria lembrar, nesse sentido, Braulio, Cleiton e demais colegas, que todo o financiamento federal do Fundo Municipal de Assistência Social, ele não é baseado no censo e realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Na realidade, existem uma série de critérios para repasse de recursos federais. A maioria deles, na realidade, utiliza os dados do CAD único, né, do cadastro único, para fazer repasse de recurso, além de outras questões. Muito para além disso, Braulio e Cleiton, nós tivemos um problema grave, né, de financiamento da política nacional e municipal de assistência social, que foi o desfinanciamento, né, nesses últimos anos, em especial no governo federal, na época da gestão do Bolsonaro. A gente chegou a ter quase 95% dos recursos do Sistema Único de Assistência Social cortados na gestão Bolsonaro. Então, isso, de algum modo, certamente impactou o financiamento e aumentou expressivamente, inclusive, a participação do ROT, né, das receitas próprias da Prefeitura, no financiamento da política municipal. Então, o resultado do censo não impactou em nada, pelo contrário, aumentou o recurso destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social. Para você ter uma ideia, Braulio, em 2018 eram 160 milhões, eu tenho certeza que o senhor conhece bem esse dado. Nós chegamos ao final de 2022 com quase 432 milhões, e agora, em 2023, a gente já orçou 291 milhões
para a política, já empenhado até a presente data, até o final de junho, 143 milhões. Um segundo ponto, Braulio, colegas, eu até comentei isso num artigo publicado num jornal de circulação estadual. Nós temos sim um problema, né, com a população em situação de rua no Brasil. Nos últimos 10 anos, em todo o Brasil, a gente teve um aumento de 291% na população em situação de rua. Vou pegar os dados bem objetivos aqui rapidinho. Inclusive, Braulio, só para... cortar, por gentileza, gente. Vou encerrar. Só um minutinho que eu preciso falar isso, Jorge. Agora a declaração de voto, o senhor já está fazendo um texto enorme aí, vereador. Uai, mas é fundamental a gente se colocar, porque acho que uma CPI democrática ela precisa escutar, mas eu preciso encerrar rapidamente aqui. Aumentou, então, em todo o Brasil a população em situação de rua, em especial nas grandes capitais. Pra vocês terem uma ideia, gente, São Paulo chegou a ter quase 150 mil pessoas em situação de rua, segundo dados aí do IPEA. Rio de Janeiro também aumentou expressivamente, quase 3 vezes. Eu acho que todas as considerações que o vereador Bruno está colocando, eu acho que são até importantes, obviamente, para o transcorrer da CPI, mas o ideal é que isso seja feito, então, na hora da discussão, e não na hora depois com uma declaração de voto tão extensa. Sim, tudo bem, eu já estou encerrando, Braulio. Obviamente, só para a gente encerrar esse item, eu vou passar a palavra para o vereador Cleiton Xavier, que vai continuar lendo os requerimentos. A gente tem uma lista grande para aprovar. O vereador Jorge Santos já tinha falado já da necessidade dele de desconectar, então só para a gente ter diligência sobre isso, por favor. Não, claro, perfeito. Mas só para encerrar então, gente, a gente acha que é fundamental ao longo do processo, Cleiton, com todo respeito, da Tavênia, a gente poder, junto com o Braulio, com os demais colegas, a gente fazer ajustes na programação da CPI para conseguir trazer esses debates também fundamentais, nacionais, estaduais, para a gente entender aqui o desafio de Belo Horizonte. Obrigado pela oportunidade, Cleiton e Braulio. Obrigado, vereador Bruno Pedralva. Nesse momento eu vou passar a palavra... Senhor presidente, quero fazer uma observação. Vamos obedecer na CPI também o regimento interno. Declaração de voto é 1 minuto. Não é para fazer discurso ali de termo nacional, não. Tá certo. Obrigado, vereador Henrique Braga. Passo a palavra à presidência dessa reunião para o vereador Cleiton Xavier, a partir de agora, para fazer a leitura dos próximos requerimentos. Obrigado, presidente vereador Braulio Lara. Item 3 da pauta. Requerimento de comissão 2195-2023, turno único. Solicitação. Realização de visita técnica. Finalidade. Verificar as instalações do Abrigo São Paulo. Data. 22 de agosto de 2023, horário às 9 horas. Local. Rua Elétron, número 100, bairro 1º de Maio. Autoria dos vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga, Jorge Santos. Em discussão, em votação. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo com o requerimento. Como vota o vereador Bruno Pedralva? De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Como vota o vereador Jorge Santos? Voto com o requerimento. Eu, Cleiton Xavier, também voto com o requerimento. Fica aprovado, então, o requerimento de comissão 295-2023, turno único. Ok. Ok. Eu estou aqui recebendo a informação da assessoria técnica acerca dos requerimentos que traz os pedidos de informação. O prazo para a resposta é de 5 dias. A comissão tem que definir, o mínimo é 5 dias úteis. Que esses primeiros requerimentos a gente dê 10 dias úteis para
para a resposta. Nós não entendemos, vereador Braulio. Sugiro que a gente dê 10 dias úteis desses primeiros Tá. requerimentos. A sugestão do senhor é 10 dias úteis. Isso. Ok. Então, item 4 da pauta, requerimento de comissão 2196-2023, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e a Prefeitura de Belo Horizonte. Finalidade, obter as seguintes informações relacionadas à prestação de serviço da Casa de Acolhida Padre Eustáquio para PBH. Número 1, cópia de todos os contratos e os processos que deram a sua origem. Cópia das prestações de contas mensais encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. Cópia das prestações de contas anuais consolidadas encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. Autoria, vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleito Xavier, Henrique Braga, Jorge Santos. Em discussão? Então vamos discutir primeiro, ou melhor, vamos votar primeiro o prazo de 10 dias. Ok, então vamos votar junto, o prazo é de 10 dias. Como vota então o vereador Braulio Lara? Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Como vota o vereador Bruno Pedralva? De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Como vota o vereador Jorge Santos? De acordo. Eu também voto de acordo com o requerimento, então fica aprovado 10 dias de resposta, requerimento de comissão 296/2023, turno único. Item 5 da pauta, requerimento de comissão 2197/2023, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e Prefeitura de Belo Horizonte. Finalidade, obter as seguintes informações relacionadas à prestação de serviço da Casa de Acolhida Padre Eustáquio para a Prefeitura de Belo Horizonte. Cópia das listas dos atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo os dados da pessoa atendida, o serviço prestado e o local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no município de Belo Horizonte. Autoria, vereadores Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleito Xavier, Henrique Braga, Jorge Santos. Em discussão... Cleiton, rapidinho. Só de deixar claro, eu já até dialoguei com o Braulio, gente, eu vou votar contra esses requerimentos especificamente, porque eu entendi que a gente pedir a cópia das listas dos atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo dados da pessoa atendida, a gente pode ferir, vereador Cleiton, o sigilo, né, e a Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal de contas, que dados são esses? Eles vão permitir a identificação individual da pessoa atendida? Né? Eu acho que é fundamental a gente fazer uma pesquisa bem minuciosa, gente, mas resguardados o sigilo, né, assim, e dados individuais. Eu imagino que tem dados provavelmente relacionados à saúde das pessoas, questão de vida. Então, eu acho que seria, assim, a gente potencialmente ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. Viu, vereador Braulio Lara? Acho que caberia depois uma análise um pouco mais pormenorizada nossa a respeito desses requerimentos, mas eu acho que essa exigência ela pode ferir a Lei Geral de Proteção de Dados, além de que, bom, acho que 5 anos é um prazo grande, né? Imagina, nós vamos conhecer, né, Braulio, assim, em loco, inclusive, o senhor já conhece, mas eu particularmente vou conhecer em loco o trabalho de abordagem de pessoas em situação de rua, mas eu acredito que esse prazo, em especial, as particularidades de abordar as pessoas em situação de rua, né, às vezes está na rua, até que ponto que os registros, eles com certeza vão ser fidedignos, né, você não tem acesso necessariamente a um computador, à internet, enfim. Então eu queria só levantar esses 2 aspectos a respeito desses requerimentos colocados. Para discutir rapidamente, presidente. Eu quero discutir também, vereador Bruno Pedralva, particularmente, eu entendo que o poder constitucional de uma CPI, ao requisitar essas informações, não fere de forma absoluta a LGPD. Eu acho que não. Eu posso assegurar que você pedir informação de atendimento
ferir a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que, Vossa Excelência falou bem, observar isso, mas o texto constitucional garante uma CPI essa autonomia para fazer esse requerimento, essa investigação. Como que eu vou investigar, por exemplo, se eu não tiver acesso a dados nenhum? Então, fica só registrado essa observação. Em votação. Prazo de 10 dias, então, para que essa resposta seja adimplida ao requerimento. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Vereador Henrique Braga? De acordo. Vereador Jorge Santos? De acordo. Vereador Bruno Pedralva? Contra o requerimento pelos motivos ressaltados aqui. Eu voto de acordo com o requerimento, então fica aprovado o requerimento de comissão 2197-2023, turno único. Item 6 da pauta, requerimento de comissão 2198-2023, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Casa de Acolhida Padre Eustáquio. Finalidade, obter as seguintes informações: cópia das prestações de contas mensais encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. Cópia das prestações de contas anuais consolidadas encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. Cópia das listas dos atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo os dados da pessoa atendida, o serviço prestado e o local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no município. Autoria dos vereadores Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleito Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Em discussão? Em votação, prazo de 10 dias para a resposta. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Como vota o vereador Bruno Pedralva? Contrário, em função dos motivos já elencados. Perdão, nesse caso, contrário pelos motivos elencados já. Ok. Vereador Jorge Santos? De acordo. Vereador Henrique Braga? De acordo. Eu também voto de acordo com o requerimento. Fica aprovado o requerimento de comissão 2198-2023, turno único. Item 7 da pauta. Requerimento de comissão 2199-2023, turno único. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário: Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e Prefeitura de Belo Horizonte. Finalidade: obter as seguintes informações relacionadas à prestação de serviço da Associação Amigos do Amanhã para a PBH. Cópia de todos os contratos e os processos que deram a sua origem. Cópia das prestações de contas mensais encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. Cópia das prestações de contas anuais consolidadas encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. Autoria: vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga, Jorge Santos. Prazo de 10 dias. Em discussão? Em votação. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Como vota o vereador Bruno Pedralva? De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Como vota o vereador Jorge Santos? De acordo. Eu também voto de acordo com o requerimento. Fica aprovado, então, no prazo de 10 dias, a resposta ao pedido de informação. Quero registrar aqui a presença dos vereadores Pedro Patrus, Cida e Isa, que está aqui conosco presencialmente. Item 8º da pauta. Requerimento de comissão 2200-2023, turno único. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário: Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar, Cidadania e Prefeitura de Belo Horizonte. Finalidade: obter as seguintes informações relacionadas à prestação de serviço da Associação Amigos do Amanhã para a PBH. Cópia das listas dos atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo os dados da pessoa atendida, o serviço prestado e o local de atendimento,
compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no âmbito do município. Autoria, vereadores Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleito Xavier, Henrique Braga, Jorge Santos. Em discussão? Em votação. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Vereador Jorge Santos. De acordo. Vereador Bruno Pedralva. Contrário, pelo fato de exigir os dados da pessoa atendida. Eu voto de acordo com o requerimento. Então, no prazo de 10 dias, fica aprovado então o requerimento de comissão 2200-2023, turno único. Item 9 da pauta. Requerimento de comissão 2201-2023, turno único. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Associação Amigos do Amanhã. Finalidade. Obter as seguintes informações. Cópia das prestações de contas mensais encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. Cópia das prestações de contas anuais consolidadas encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. Cópia das listas de atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo os dados da pessoa atendida, o serviço prestado e o local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no município de Belo Horizonte. Cópia da lista dos colaboradores remunerados que atualmente trabalham na entidade, contendo cargo, função e o salário recebido. Autoria, vereadores Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga, Jorge Santos. No prazo de 10 dias úteis. Em discussão. Vereador Cleiton, só deixar claro, gente, assim, a nossa posição na CPI em relação a esses pedidos de informação, ela é muito clara. Nós defendemos, inclusive assinamos requerimentos de prestação de contas. Todas as entidades que prestam serviços têm que prestar contas dos recursos recebidos e onde foram aplicados. No entanto, a gente tem votado contra os requerimentos que exigem que as entidades deem dados pessoais das pessoas atendidas, porque a gente acredita que as pessoas têm direito, pela Lei Geral de Proteção de Dados, aos seus dados pessoais a respeito da sua situação pessoal, social, de saúde, protegidos e não tornados públicos, né, através de um processo de CPI. Por isso que os nossos votos têm sido contrários a todos os requerimentos que exigem dados individuais das pessoas atendidas, ainda que a gente possa, né, sim, saber o motivo do atendimento, né, mas isso tem que ser feito de uma forma em que o sigilo individual das pessoas que estão em situação de rua possam ser preservados. Afinal de contas, as pessoas em situação de rua são cidadãs e cidadãos portadores de direitos e têm que ter os seus direitos garantidos. E aproveito nessa fala para saudar todo o movimento das pessoas em situação de rua, Braulio, colegas que não estão presentes, que hoje a Câmara de Belo Horizonte está lotada de pessoas em situação de rua que vieram aqui, porque tudo que diz sobre nós, com nós, né, gente? Então a população em situação de rua tem que ser ouvida em todo o processo da CPI e respeitada, porque nosso trabalho é para garantir os seus direitos. E saúdo também as trabalhadoras e os trabalhadores da assistência que estão aqui presentes, lotando também a Câmara de Belo Horizonte nesse momento. Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Em votação, como vota, então, o vereador Braulio Lara? De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Como vota o vereador Jorge Santos? De acordo. Como vota o vereador Bruno Pedralva? Contrário, pelos motivos expostos. Eu, Cleito Xavier, voto de acordo com o requerimento, então fica aprovado o requerimento de comissão 2201-2023, turno único, prazo de 10 dias úteis. O item 10, o item 11, o item 12 da pauta, nós iremos apreciar na nossa próxima reunião ordinária da CPI. Então, vamos votar, então, o adiamento da apreciação do item 10, 11 e 12 da pauta. Para discutir, em votação, como vota então o vereador Braulio Lara? De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo.
Como vota o vereador Jorge Santos? De acordo. Como vota o vereador Bruno Pedralva? Contrário, pela exigência de dados individuais. Ah, desculpa, perdão. Favorável, perdão. Desculpa, gente. Agora que eu entendi aqui. Transferência. Fechou. Voto favorável, então, à transferência. Obrigado, Cleiton, Exatamente. pela orientação. Então, eu voto de acordo também para que nós venhamos apreciar os 3 itens na próxima reunião ordinária da CPI. Item 13 da pauta. Requerimento de comissão 2205-2023, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário: Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e a Prefeitura de Belo Horizonte. Finalidade: obter as seguintes informações relacionadas à prestação de serviço da Sociedade de São Vicente de Paulo, Conselho Central de Belo Horizonte, para a Prefeitura de Belo Horizonte. Cópia de todos os contratos e os processos que deram a sua origem. Cópia das prestações de contas mensais encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. Cópia das prestações de contas anuais consolidadas encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte. Autoria dos vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga, Jorge Santos. Em discussão? No prazo de 10 dias úteis. Em votação. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Como vota o vereador Bruno Pedralva? De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Como vota o vereador Jorge Santos? Acompanho o requerimento. Eu também voto de acordo com o requerimento. Fica então aprovado, no prazo de 10 dias, o requerimento de comissão 2205-2023, turno único. Item 14º da pauta. Requerimento de comissão 2206-2023, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário: Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e Prefeitura de Belo Horizonte. Finalidade: obter as seguintes informações relacionadas à prestação de serviço da Sociedade São Vicente de Paulo, Conselho Central de Belo Horizonte, cópia das listas dos atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo os dados da pessoa atendida, o serviço prestado e o local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no município de Belo Horizonte. Autoria dos vereadores Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Em discussão? Prazo de 10 dias úteis. Em votação. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Como vota o vereador Jorge Santos? Voto com o requerimento. Como vota o vereador Bruno Pedralva? Contrário, para preservar os direitos de sigilo a dados individuais. Eu, Cleiton Xavier, voto com requerimento. Então fica aprovado, no prazo de 10 dias úteis, o requerimento de comissão 2206-2023, turno único. Item 15º da pauta. Bom dia, presidente. Requerimento de comissão 2207-2003, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário: Sociedade São Vicente de Paulo, Conselho Central de Belo Horizonte. Finalidade: obter as seguintes informações: cópia das prestações de contas mensais encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. Cópia das prestações de contas anuais consolidadas encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. Cópia das listas dos atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo os dados da pessoa atendida, o serviço prestado, o local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no município. Autoria dos vereadores Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga, Jorge Santos. Em discussão? No prazo de 10 dias úteis. Em votação. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Como vota o vereador Jorge Santos?
Voto com requerimento. Como vota o vereador Bruno Pedralva? Contrário, para preservar o direito do sigilo aos dados individuais da pessoa em situação de rua. Eita. Eucleide Xavier, voto com requerimento. Fica aprovado, então, no prazo de 10 dias, o requerimento de comissão 2207-2023, turno único. Então, eu vou passar a presidência, então, para o vereador Braulio Lara, que agora está presencialmente. Obrigado, vereador Cleiton Xavier. Bom dia a todos aqui presencialmente, a quem participa e acompanha conosco essa CPI. Vamos lá, 16º item de pauta, requerimento de comissão número 2208 de 23, vinculado ao requerimento 897 de 23, é um pedido de informação. O destinatário é a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e Prefeitura de Belo Horizonte. A finalidade é obter informações relacionadas à prestação de serviço da Providência, Ação Social Arquidiocesana para a PBH, de autoria dos vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Em discussão, em votação, o prazo é de 10 dias úteis, então coloco em votação como voto vereador Cleiton Xavier. De acordo com o requerimento. Como voto vereador Bruno Pedralva. De acordo. Vereador Jorge Santos. Com requerimento. Vereador Henrique Braga. De acordo. Eu também estou de acordo. Fica aprovado o requerimento número 2208. 17º, requerimento de comissão 2209 de 23. Vinculado ao requerimento de comissão 897 de 23, é um pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e Prefeitura de Belo Horizonte. Finalidade, obter as seguintes informações relacionadas à prestação de serviço da Providência, Ação Social Arquidiocesana para a Prefeitura de Belo Horizonte. Cópia das listas dos atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo os dados de pessoa atendida, o serviço prestado e o local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no município de Belo Horizonte, de autoria dos vereadores Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Em discussão, prazo de 10 dias úteis. Em votação, como vota o vereador Cleiton Xavier? De acordo com o requerimento. Como vota o vereador Bruno Pedralva? Contrário, pelo direito da população em situação de rua ter os seus dados preservados. Como vota o vereador Jorge Santos? Com requerimento. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Eu também estou de acordo. Está aprovado o requerimento de comissão 2209. 18º, requerimento de comissão 2210 de 23, vinculado ao requerimento 897 de 2023, é um pedido de informação. Destinatária, Providência, Ação Social Arquidiocesana. Finalidade, obter as seguintes informações. Cópia das prestações de contas mensais encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades nos últimos 5 anos. 2. Cópia das prestações de contas anuais consolidadas encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. 3. Cópia das listas de atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo os dados da pessoa atendida, serviço prestado e local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no município de Belo Horizonte. E cópia da lista de colaboradores remunerados que atualmente trabalham na entidade, contendo cargo, função e salário. Autoria, vereador Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Em discussão. Braulio, rapidamente, só para prazo de 10 dias úteis. Só para destacar mais uma vez, gente, esse requerimento ele misturou, assim, ao contrário dos demais, né, 2 assuntos, que um é a prestação de contas, né? A gente acredita, gente, que toda entidade que presta serviços para a Prefeitura de Belo Horizonte, inclusive a própria Prefeitura de Belo Horizonte, precisa prestar contas de uma forma detalhada dos recursos que recebe, onde gasta. Isso não tem uma menor dúvida, a gente tem votado favorável a todos esses requerimentos, assinamos inclusive, né, Braulio, a partir de um diálogo que estivemos entre nós. No entanto, eu reforço aqui, inclusive aproveitando a oportunidade da presença de pessoas que estão ou estiveram em situação de rua ao longo da sua vida, dizendo que a gente é contrário, né? E eu acho que isso, inclusive, precisa de uma avaliação jurídica, Braulio, mais cuidadosa, da CPI exigir dados individuais das pessoas atendidas. Porque, gente, eu sou um profissional de saúde, né? Eu atendi ontem, né? Estava de plantão na UPA, eu atendi ontem, 3 horas da manhã, uma pessoa em situação de rua, né? É justo que uma CPI queira saber qual que era a doença que a pessoa tinha? O que ele me relatou? Vereador. Né? O motivo do atendimento.
E, igualmente, na assistência social, né, as questões relacionadas à vida individual, à renda, à saúde, às relações familiares, são questões que são do foro íntimo. E os profissionais que cuidam dessas pessoas, eles têm dever ético de não revelar, por questão de sigilo, as questões individuais. Então, eu, Braulio, faço mais uma vez um apelo aqui, porque eu acho que isso tem uma questão... Eu acho que isso não é uma questão menor. Eu entendo o espírito da gente tentar, Braulio, né, assim, destrinchar, né, de uma forma pormenor a política para qualificar. Eu acho que esse tem que ser... É por isso que nós estamos aqui, né, gente? Nós queremos mais direitos, queremos mais política de assistência e queremos garantir emprego, trabalho, renda, moradia para a população em situação de rua, que é isso que vai resolver o problema, né? Não é colocar em comunidade terapêutica, né, gente? Não é institucionalizar, não é violência, não é retirar pertence, não é dar multa para a família que vai resolver a questão. Então, por isso, eu acho que eu queria ressaltar aqui, de público, que me parece um desrespeito ao direito das pessoas que estão em situação de rua de terem os seus dados pessoais, o seu sigilo violado por uma CPI. Então, mais uma vez, eu reforço o voto contrário e peço que a gente reavalie, gente, se o rumo da CPI é esse mesmo ou não. Acho que a CPI não pode violar os direitos fundamentais das pessoas em situação de rua. Vamos só... Primeiro quero registrar a presença do vereador Wilson Tabu, que compõe conosco aqui a mesa agora. Vereador Bruno Pedralva, o senhor já fez essa colocação algumas vezes. Eu gostaria só de deixar bem claro, até para todos que estão participando e nos acompanhando. O que a legislação permite é o que tem que ser entregue. E os procedimentos de sigilo de informação, que já são os procedimentos que a própria Câmara de Vereadores já utiliza, serão todos aplicados. Onde nós temos que ter a serenidade aqui de entender é que existe um descompasso muito grande das informações que a Prefeitura apresenta. Então, quando a gente pega e escuta a Prefeitura falando sobre a população em situação de rua, traz um número muito diferente daquele apontado no censo, muito diferente de outras informações, como, por exemplo, o CAD único, que o senhor já bem disse aqui no início da reunião. Nós estamos buscando entender como que essas informações interagem. Então, se existe uma rede assistencial, a gente quer entender quais são as pessoas que estão sendo atendidas, qual que é o tipo de atendimento. Afinal de contas, quem lida com a população em situação de rua sabe muito bem, são inúmeros tipos de situação. Não existe uma regra que vai se aplicar a todos. Por isso, é tão importante a assistência social trabalhar com a abordagem, com a escuta ativa, entender o que cada cidadão tem realmente ali, o que o traz àquela situação, para que o assistente social possa encaminhar da melhor forma o seu, trazer de fato o seu encaminhamento para que ele restabeleça a sua dignidade, que ele tenha a reinserção dele no mercado de trabalho, que é a forma mais digna de uma pessoa sair da condição de rua, ela ter o seu autossustento, a sua renda e ela poder tomar suas decisões individuais. Então, o que nós estamos fazendo aqui é solicitando informação para que essas informações possam compor, obviamente, uma análise séria, porque senão a gente vai ficar falando ao vento. E eu tenho certeza que o vereador Cleiton Xavier, como relator, sabe muito bem que, se não tiver informação, é quase impossível fazer uma análise criteriosa de dados, de encaminhamentos. É isso que eu entendo que a gente quer nessa CPI. Não é de ficar abrindo dado particular que é privativo à pessoa, não é de ficar criando situações de exposição onde não há necessidade de exposição, mas é de fazer um trabalho bem sério, e eu tenho certeza que todos estão aqui, todos os... A gente está aqui para entender o que a assistência social do município de Belo Horizonte tem feito e trazido de resultados. Então, nós estamos aqui em prol das pessoas que estão nessa situação de rua e que precisam de encaminhamento, que não podem... eu gostaria de... Olha só, nós não vamos entrar aqui nesse debate porque nós temos uma pauta grande para vencer. O vereador Cleiton Xavier tinha pedido a palavra. Pessoal, pela ordem, só um momentinho. Eu até acho que vocês que vieram hoje participar da CPI são muito bem-vindos. Só respeitar o momento que o vereador estiver falando, depois pode manifestar. Veja bem, por gentileza, por favor. O vereador Bruno Pedralva, só fazer uma observação aqui.
o senhor falou acerca de atendimento médico que o senhor fez ao morador em situação de rua. A Constituição garante o sigilo do prontuário médico, que é diferente de um pedido de informação de dados de quem foi atendido numa casa de assistência que recebe dinheiro público. Por exemplo, eu trabalho com investigação tem 15 anos. A polícia não tem bola de cristal. A polícia, ela trabalha com base em informações que são coletadas no campo de trabalho. Então, a CPI, ela tem um poder constitucional de investigação. Como que eu vou investigar se eu não tiver dados de pessoas que foram atendidas nas casas de assistência? Eu não estou querendo saber da intimidade da pessoa. Eu quero saber quem foi atendido. Por quê? É comum, por exemplo, a pessoa que recebe, por exemplo, da Previdência, periodicamente, a pessoa tem que fazer prova de vida na própria instituição bancária para continuar recebendo o benefício. Agora, pode-se dar o caso de ter alguma casa de assistência em Belo Horizonte que recebe dinheiro público, que tenham pessoas cadastradas que já não estão mais sendo atendidas naquela casa e recebendo aquela casa pelo serviço, como se aquela pessoa ali estivesse sendo atendida. Então, quando a gente pede informação aqui de quantas pessoas foram atendidas e quem são essas pessoas, jamais essa CPI quer entrar na intimidade de quem foi atendido. Nós queremos saber quem, quando e como foi atendido e os valores que foi repassado por pessoa atendida dentro dos abrigos, por exemplo. É onde nós estaremos, dia 22 agora, fazendo uma visita presencial no abrigo São Paulo. Nós não queremos expor a identidade de ninguém. Até mesmo porque isso é inconstitucional. Vereador Braulio, vereador Bruno Pedralva. Porque o que acontece, na verdade? Muitos moradores em situação de rua, por exemplo, não têm identidade. Não tem o CPF, por exemplo. Então, nós não temos hoje, tá, no manto constitucional, a legalidade de poder identificar o morador em situação de rua, por exemplo, que não tem documento. Eu sei que tem morador em situação de rua, por exemplo, que tem mandado de prisão em aberto. Por isso, ele não se esforça em ter uma identidade. E nem por isso o poder público obriga essa pessoa a se identificar. Então, quando o senhor fala de prontuário médico, o senhor está falando de uma coisa, que realmente é protegido e só pode ser revelado com ordem judicial. Agora, pedido de informação não se equivale ao exemplo que Vossa Excelência trouxe aqui nessa manhã. Sim, obrigado, vereador Cleiton Xuber. É só um detalhe que eu gostaria, vereador Bruno Pedral. Vereador Ciro, registrando sua presença, um momentinho, por favor. Nós temos 40 itens de pauta e são pedidos de informação semelhantes. Então, eu gostaria da gente vencer a pauta, ok? Eu abro a palavra para todos ao final, para a gente andar, tá certo? Só uma coisa rapidinha, porque você abordou em todos os pedidos de informação. Não, eu não vou discutir todos os pedidos, okay. Não. É só porque, assim, como eu disse logo no início, a gente está discutindo, porque são pedidos análogos para entidades diferentes. Exato. Né? E eu estou, mais uma vez, ressaltando aqui, né, que tem uma questão legal. Agradeço muito os esclarecimentos do Cleiton, né, como um profissional da segurança pública, um policial civil, mas eu queria ressaltar que as pessoas e a política para as pessoas em situação de rua não é uma questão de polícia, é uma questão de direito, é uma questão de política, uma questão de política social. E, portanto, Cleiton, além da sua opinião, eu acho que seria de bom grado para a nossa CPI, né, para essa CPI caminhar de uma forma adequada, que a gente também faça uma diligência e pergunte, por exemplo, a órgãos como a Defensoria Pública, que está aqui presente, nós estamos com a promotora Júnia aqui, podia levantar, por favor, Júnia? Me parece, seria muito importante escutar a opinião da Júnia, a Defensora Pública, que tem anos de trabalho, né, não só na teoria, né, na política, mas lidando com as pessoas que estão em situação de rua, em loco, né? É uma grande lutadora dos direitos das pessoas em situação de rua. Do que ela acha disso, né? Eu estou entendendo que quando a gente coloca dados da pessoa atendida, a gente está muito genérico, Cleiton. E a gente corre no risco, sim. Então, eu queria só ressaltar isso e fazer uma proposta. Sei que depois a gente vai fazer um requerimento, mas acho que a gente tem que fazer uma consulta à Defensoria. Só para terminar, Braulio, a Defensoria, a Promotoria,
né, ao Ministério Público, à própria PGM, à Procuradoria da Casa Municipal, a respeito da legalidade da CPI exigir os dados individuais das pessoas atendidas. Então, só ressaltar isso e depois a gente faz um requerimento formal, tá? Obrigado pela atenção. Então, o senhor pode manifestar com requerimento formal para a CPI e a gente pega e dá esse encaminhamento. Vou colocar em votação. Como voto, vereador Cleiton Xavier. De acordo com o requerimento. Como voto, vereador Bruno Pedralva. Contrário. Vereador Henrique Braga. De acordo. Vereador Jorge Santos. De acordo. Vereador Ciro Pereira. Pereira. De acordo. Também estou de acordo. Está aprovado o requerimento de comissão 2210 de 2023. 19º, requerimento de comissão 2211 de 23. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Prefeitura de Belo Horizonte. Finalidade, obter as seguintes informações relacionadas à prestação de serviço do Instituto de Promoção Social e Humana, Darcy Ribeiro, para a PBH. Cópia de todos os contratos e processos que deram a sua origem. A cópia das prestações de contas mensais encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. E 3, a cópia das prestações de contas anuais consolidadas encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos, de autoria dos vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Em discussão? Presidente. Prazo de 10 dias para resposta. Vereadora Isa, primeiro nós vamos colocar em discussão e votação para os membros da CPI. Ao final da reunião, a gente abre a palavra para todos os vereadores. Presidente, eu gostaria de ter o meu direito à palavra, porque mesmo não sendo membro dessa CPI, todos os vereadores da casa têm direito à palavra na CPI. Então, é regimental. Então, eu só gostaria para esclarecer, de vereadora Isa, No momento, presidente, os vereadores... Presidente, só um minuto. Pois não, vereador Jorge Deixa eu Santos. explicar para os demais membros que estão na comissão, respeito a todos os vereadores. Nós estamos numa CPI, independente quem é membro titular ou não, tem direitos, mas no momento nós estamos em votação de requerimentos. Após a votação de requerimento, todos terão direito, presidente, às suas palavras. Com todo Isso respeito, vereador Jorge Santos, só para é regimental que a gente peça a palavra no momento de discussão. A senhora eu está estou pedindo a palavra, no momento de discussão. eu já tinha te orientado, Mas no vereadora momento Isa. Eu já tinha te orado, A eu reunião já tinha está te respondido que eu Os gostaria de vereadores fazer que são membros uso da palavra CPI no são momento os da únicos discussão. que podem fazer votação nos pedidos de informação. Mas, Então, mas nós pessoas estamos que no estão momento fazendo de a votação, discussão. No momento vereadora de Isa, por discussão, favor. todos os vereadores podem Vereadora discutir. Isa, a senhora sabe disso. Eu sei e você Vereador sabe Pedro também Patrus, me que perdoa, não tinha feito o em registro da todas sua as presença. discussões, Não, o vereador da dos casa pode discutir. requerimentos- Isso é garantido regimentalmente. Uai, eu estou pedindo aqui, então, mais uma vez, a orientação da consultoria. E só uma questão também importante. Peraí, assim. Bruno, rapidinho. Só para a gente não ficar num impasse bobo aqui no início da reunião, porque o objetivo nosso é de, ao final da reunião, abrir a palavra para todos os vereadores. Não Eu é um falei isso com a impasse vereadora bobo. Isa, falei isso perdão, aqui, de um modo geral, todos que tiverem interesse, vereador Lucinda Tabu, todos podem fazer uso da fala. A CPI é uma CPI democrática e ela não tem o menor objetivo de ficar fazendo direcionamento. O nosso propósito aqui é de aprofundar sobre assistência social e entender o que a assistência social está recebendo de recursos e aplicando e trazendo resultados para Belo Horizonte. Conforme o vereador Cleiton Xavier também colocou ao início da reunião, queremos sim que essa CPI, ao final, possa trazer também encaminhamentos de solução das observações que forem feitas ao longo da CPI para trazer melhorias para a cidade. Isso também é um objetivo. Mas nós precisamos de transcorrer aqui a aprovação dos requerimentos com os 7 membros da CPI. E ao final da reunião, a palavra será aberta para todos os vereadores que quiserem se manifestar, tanto presencialmente quanto também. Cida, a discussão, eu entendo que não é. A discussão de requerimento é para os membros da CPI votarem. Ô, Braulio, mas Ok? é só uma questão assim, discussão porque... de discussão de requerimentos, a discussão de requerimentos, só um minutinho, Querendo vereador tumultuar a Jorge. reunião, segue em frente. Uma questão de A ordem. discussão é para anteceder a votação entre os membros da CPI. O Bruno Pedralva, vereador Bruno Pedralva, que é membro, pode fazer a Eu manifestação. também gostaria de fazer uso da palavra, mas como o presidente designou para ser ao final, assim aguardarei. O Ciro e colegas, só uma questão bem objetiva aqui. Como membro efetivo dessa CPI, a CPI, do ponto de vista regimental, ela se equipara a uma reunião de comissão dessa casa, Braulio. E
na discussão. Eu nunca vi comissão dessa casa que no meio da discussão não deixa uma vereadora se manifestar, gente. É legítimo, ela está portadora de mandato, como qualquer um. E digo mais, a Isa é uma companheira, uma mulher jovem, negra. A maioria das pessoas que estão em situação de rua são pessoas negras, pretas, pardas, e elas têm o direito de falar. Como elas não estão tendo a oportunidade de falar no cronograma dessa CPI, é fundamental que a Isa possa ser porta-voz dessas pessoas. Então, para a discussão, Braulio, não tem o menor sentido. Vereador Bruno, só um momentinho. Checamos aqui o rendimento, artigo 74... Cabe ao presidente fazer a condução dos trabalhos. A nossa votação de requerimento de pedido de informação, que dá o start inicial nessa CPI, vai ser apreciada pelos membros da CPI, que são 7 pessoas, e eu vou abrir a palavra para todos os vereadores que quiserem fazer manifesto, tanto no final quanto online ou presencial ao final. Então, tá tudo certo. Mas e se a Isa tiver uma questão importante sobre esse requerimento, gente do céu, para poder gente. influenciar os vereadores no seu voto? É legítimo. Presidente, regimentalmente, todos os vereadores podem falar na discussão do requerimento. Voto em votação, presidente. Vamos lá. Eu não gostaria de ficar trazendo esse tipo de situação. Olha só, a gente já perdeu só aqui uns 5 minutos. Exato, eu a podia gente ter falado termina já tudo e e a senhora... Seria o caso, mas nós vamos cumprir o regimento, então eu coloco em votação. Presidente, você não vai me deixar falar. Vereadora Isa, você vai falar. Eu quero fazer uma pergunta. A senhora está eu quero inscrita falar para agora. falar. Vossa Excelência está me negando não, o direito agora a falar. A senhora não vai falar. Vamos lá. Em votação. Voto em votação. Como vota o vereador Cleiton Xavier? De acordo com o requerimento. Como vota o vereador Bruno Pedralva? A favor desse requerimento. Como vota o vereador Jorge Santos? Voto com o requerimento. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Como vota o vereador Ciro Pereira? De acordo. Eu também estou de acordo. Está aprovado o requerimento de comissão 2211. Próximo. Votou. 20º, requerimento de comissão 2212 de 23, vinculado ao requerimento 897 de 23. É um pedido de informação. Destinatário: Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e Prefeitura de Belo Horizonte. Finalidade: obter as informações relacionadas à prestação de serviço do Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro para a Prefeitura de Belo Horizonte. 1. Cópia das listas dos atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo os dados pessoa atendida, o serviço prestado, o local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no município de Belo Horizonte, de autoria do vereador Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga, Jorge Santos. Prazo de 10 dias úteis. Em discussão. Para discussão, o vereador Braulio, eu queria só destacar assim, a nossa revolta, né, da Isa não poder falar, porque o Braulio, eu acho que uma condução democrática, a gente sabe que é um tema complexo, né, que exige, acima de tudo, gente, entendimento técnico e postura democrática, de reconhecer e valorizar a diversidade que é presente no povo de Belo Horizonte, em especial nas pessoas em situação de rua. Então, assim, é uma sinalização muito ruim a gente não deixar uma vereadora portadora de mandato, inclusive muito bem votada, inclusive com o voto das mulheres, com o voto da juventude, com o voto da periferia, do povo e da Palva Negra dessa cidade. Mas eu queria lembrar, né, que sendo um membro titular e que da CPI neste momento, eu acho que seria importante lembrar do seguinte, Braulio, você trouxe como justificativa para exigir dados individuais das pessoas atendidas nos serviços de proteção a polêmica a respeito do censo e dos dados do CadÚnico. Eu queria deixar claro mais uma vez aqui, como no início da fala, né, isso é uma das questões que está estruturando essa CPI, gente. E, na realidade, os vereadores, alguma parte dos vereadores dessa casa, estão transformando uma discussão que é técnica, que é a forma de você fazer o censo da população em situação de rua, numa discussão política, como se a prefeitura quisesse maquiar dados, ou como se por parte das trabalhadoras e dos trabalhadores da assistência tivesse algum receio de dizer
a quantidade da população em situação de rua. Para concluir, vereador. Então, eu queria só lembrar que não é essa a discussão, Braulio. O que está em discussão aqui é, se temos diferentes métodos, vamos analisar os métodos, vamos ver qual que é melhor. Belo Horizonte não perdeu um centavo por isso, até porque as políticas que, de algum modo, se baseiam no número das pessoas em situação de rua, Bruno, por favor, se baseiam no concluir. CAD único, e não no censo da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, é uma fake news, né? Dizer que Belo Horizonte perdeu recurso por causa dessa diferença entre o censo próprio e o CAD único. A gente tem sim que valorizar o CAD único. O CAD único é a ferramenta padrão ouro, né, gente? Porque ela é feita pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores que estão no cotidiano do processo. Mas eu queria ressaltar que os dados individuais da pessoa atendida não podem ser publicizados, e a discussão do censo é diferente dessa discussão das pessoas atendidas. Obrigado. Para a gente organizar essa sequência aqui, nós vamos definir que o tempo de encaminhamento vai ser de 1 minuto por requerimento, para a gente ficar com essa regrinha, Bruno, tá ok? Porque senão a gente não vai andar. E o senhor está antecipando alguns debates em cima de pedido de informação que sequer tem resposta, que a gente começou agora. Então vamos com calma. Em votação, como voto vereador Cleiton Xavier. De acordo com o requerimento. Como voto vereador Bruno Pedralva. Contrário ao requerimento. Como voto vereador Jorge Santos. Com o requerimento. Como voto vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto vereador Ciro Pereira. De acordo. Eu também estou de acordo, está aprovado o requerimento 2212. 21º, requerimento de comissão 2213. Vinculado ao requerimento 897 de 2023, é um pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e Prefeitura de Belo Horizonte. Finalidade, obter informações relacionadas à prestação de serviço da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Sudeste Brasileiro, Região Administrativa de Minas Gerais, a ADRA, para a Prefeitura de Belo Horizonte. 1. Cópia dos contratos e os processos que deram origem a sua origem. 2. Cópia das prestações de contas mensais encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. 3. Cópia das prestações de contas anuais consolidadas encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. Autoria, vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Em discussão, em votação, o prazo é de 10 dias úteis. Coloque em votação como voto vereador Cleiton Xavier. De acordo com o requerimento. Vereador Bruno Pedralva. Como voto... Esse requerimento, como se o trata de 2213, prestação de em contas, votação. a gente vota favorável. Como voto vereador Jorge Santos. De acordo. Como voto vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto vereador Henrique... Henrique Braga já foi. Ciro Pereira. De acordo. Eu também estou de acordo. Aprovado o requerimento de comissão 2213. 22º, requerimento de comissão 2214 de 23. Vinculado ao requerimento 897 de 23. Pedido de informação. Destinatário, Instituto de Promoção Social e Humana, Darcy Ribeiro. Finalidade, obter as seguintes informações. Cópia das prestações de contas mensais encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. 2. Cópia das prestações de contas anuais consolidadas encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. 3. Cópia das listas dos atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo os dados da pessoa atendida, o serviço prestado e o local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no município. De autoria dos vereadores Braulio Lara, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Em discussão, prazo de 10 dias úteis. Em votação, como voto vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Como voto vereador Bruno Pedralva. Contrário ao requerimento pelo direito. Como voto vereador Jorge Santos. Com requerimento. Como voto vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto vereador Ciro Pereira. Ciro Pereira. De acordo. Eu também estou de acordo. Aprovado o requerimento de comissão 2214. 23º, requerimento de comissão 2215 de 23. Vinculado ao requerimento 897 de 23. É um pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e a Prefeitura de Belo Horizonte. Finalidade, obter as seguintes informações relacionadas à prestação de serviço da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Sudeste Brasileiro na região administrativa de Minas Gerais. ADRA, para a Prefeitura de Belo Horizonte. Cópia das listas dos atendimentos diários nos últimos 5 anos, contendo os dados da pessoa atendida, o serviço prestado e o local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no município. De autoria dos vereadores Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Em discussão,
Prazo de 10 dias úteis. Em votação. Como voto, vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Como voto, vereador Bruno Pedralva. Contrário, devido ao direito de sigilo de dados. Como voto, vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto, vereador Jorge Santos. De acordo. Como voto, vereador Ciro Pereira. Ciro Pereira. De acordo. Aprovado, eu também voto de acordo, está aprovado o requerimento de comissão número 2215. 24º, requerimento de comissão 2216 de 23. É um pedido de informação. Destinatária, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Sudeste Brasileiro, Região Administrativa de Minas Gerais, ADRA. Finalidade, obter as seguintes informações. Cópia das prestações de contas mensais encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. 2. Cópia das prestações de contas anuais consolidadas encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. 3. Cópia das listas de atendimento diários dos últimos 5 anos, contendo os dados de pessoas atendidas, o serviço prestado, local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no município, de autoria dos vereadores Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Prazo, 10 dias úteis. Em discussão, em votação, como voto, vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Vereador Bruno Pedralva. Contrário ao requerimento. Com voto, vereador Henrique Braga. De acordo. Jorge Santos. Com requerimento. Ciro Pereira. De acordo. Eu também estou de acordo. Está aprovado, então, o requerimento de comissão número 2216 de 23. 25º, requerimento de comissão 2217 de 23. Vinculado ao requerimento 897 de 23. É um pedido de informação à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e Prefeitura de Belo Horizonte. A finalidade: obter informações relacionadas à prestação de serviço da Associação da Pastoral Nacional do Povo da Rua para a Prefeitura. De autoria dos vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Prazo de 10 dias úteis. Em discussão, em votação, com voto vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Com voto vereador Bruno Pedralva. De acordo com o requerimento. Vereador Henrique Braga. De acordo. Vereador Jorge Santos. De acordo. Vereador Ciro Pereira. Vereador Ciro Pereira. De acordo. Eu também estou de acordo. Está aprovado o requerimento de comissão 2217 de 2023. 26º, requerimento... Desculpa. Requerimento de comissão número 2218 de 23, vinculado ao requerimento 897 de 2023, é um pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e Prefeitura de Belo Horizonte. Finalidade: obter as seguintes informações relacionadas à prestação de serviço da Assistência Pastoral Nacional do Povo da Rua para a PBH. 1. Cópia das listas dos atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo os dados da pessoa atendida, o serviço prestado e o local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no município de Belo Horizonte, de autoria dos vereadores Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga, Jorge Santos. Prazo de 10 dias úteis. Coloco em discussão, em votação, como voto vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Como voto vereador Bruno Pedralva. Contrário ao requerimento. Como voto vereador Henrique Braga. De acordo. Vereador Jorge Santos. Eu voto com requerimento. Vereador Ciro Pereira. Vereador Ciro Pereira. Bem, eu também voto de acordo, então está aprovado o requerimento de comissão número 2218. 27º, requerimento de comissão 2219 de 23, vinculado ao requerimento 897 de 23, pedido de informação. Destinatária, Associação Pastoral Nacional do Povo da Rua. Finalidade: obter as informações. 1. Cópia das prestações de contas mensais encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. 2. Cópia das prestações de contas anuais consolidadas encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. 3. Cópia da lista de atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo os dados de pessoas atendidas, serviço prestado e o local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua do município de Belo Horizonte. 4. Cópia da lista de colaboradores remunerados que atualmente trabalham na entidade, contendo cargo, função e salário recebido. De autoria dos vereadores Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Em discussão, prazo de 10 dias úteis. Em votação, como voto vereador Cleiton Xavier. De acordo com o requerimento. Vereador Bruno Pedralva. Liga aí. Contrário ao requerimento. Vereador Henrique Braga. De acordo. Vereador Jorge Santos. Com requerimento. Vereador Ciro Pereira.
Bem, eu também estou de acordo, então está aprovado o requerimento de comissão 2219. 28º, requerimento de comissão 2220 de 23, vinculado ao requerimento de comissão 897 de 2023, solicitação, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e a Prefeitura de Belo Horizonte. Finalidade, obter as seguintes informações relacionadas à prestação de serviço da Caritas Brasileira Regional Minas Gerais, para a Prefeitura de Belo Horizonte. 1. Cópia de todos os contratos e os processos que deram a sua origem. 2. Cópia das prestações de contas mensais encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. 3. Cópia das prestações de contas anuais consolidadas encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo as atividades dos últimos 5 anos. Autoria, vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga, Jorge Santos. Prazo de 10 dias úteis. Eu coloco em discussão, em votação, como voto vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Vereador Bruno Pedralva. Vereador Ciro Pereira. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Vereador Jorge Santos. Vereador Jorge Santos. Eu também estou de acordo, então está aprovado o requerimento de comissão número 2220. 29º, requerimento de comissão do 2221 de 23, vinculado ao requerimento 897 de 2023, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e Prefeitura de Belo Horizonte. Finalidade, obter as seguintes informações relacionadas à prestação do serviço do Caritas Brasileira Regional Minas Gerais para a Prefeitura de Belo Horizonte. Cópia das listas de atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo os dados de pessoa atendida, serviço prestado e local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no município de Belo Horizonte, de autoria dos vereadores Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Coloco aqui 10 dias úteis para a resposta desse requerimento. Coloco em discussão. Em votação, como voto vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Como voto vereador Ciro Pereira. Requerimento. Vereador Henrique Braga. De acordo. Vereador Bruno Pedralva. Vereador Jorge Santos. Eu também estou de acordo, está aprovado o requerimento de comissão 2221 de 23. 30º, requerimento de comissão 2222 de 23, vinculado ao requerimento 897 de 2023. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Caritas Brasileira Regional de Minas Gerais. Finalidade, obter as seguintes informações. Cópia das prestações de contas mensais encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo atividades dos últimos 5 anos. 2. Cópia das prestações de contas anuais consolidadas encaminhadas à Prefeitura de Belo Horizonte, compreendendo atividades dos últimos 5 anos. 3. Cópia das listas de atendimentos diários dos últimos 5 anos, contendo os dados da pessoa atendida, serviço prestado, local de atendimento, compreendendo especificamente as atividades de assistência social para a população em situação de rua no município de Belo Horizonte. Cópia da lista de colaboradores remunerados que atualmente trabalham na entidade, contendo o cargo, função e salário recebido, de autoria dos vereadores Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Prazo de 10 dias úteis. Em discussão, em votação, como voto vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Vereador Ciro Pereira. De acordo. Vereador Ciro, quando você desliga aí, desliga o meu, não sei porquê não, mas deixa comigo. Como voto, vereador Bruno Pedralva. Como voto, vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto, vereador Jorge Santos. Como voto, vereador... Faltou alguém? Não. Eu também estou de acordo, então está aprovado o requerimento de comissão 2223 de 23. Foi 22 ou 23? 2222 de 23. Perfeito. Agora sim, 31º requerimento de comissão 2223 de 2023, vinculado ao requerimento 897 de 23. É um pedido de informação, prefeito Fuad Noman. Finalidade, requerer as seguintes informações com base na decisão proferida na ADPF número 976 do STF, que determinou ao poder público, em todas as esferas de governo, a adoção de medidas com foco nas pessoas em situação de rua. Primeiro, quais ações de capacitação dos agentes que realizam a abordagem de pessoas em situação de rua foram promovidas pelo Poder Executivo nos últimos 5 anos? 2. Existe treinamento específico para a Guarda Municipal, agentes das equipes de fiscalização e funcionários para abordagens realizadas a essa parcela da população? 3. Qual órgão ou entidade responsável pela capacitação? 4.
A elaboração do conteúdo da capacitação foi feita pelo próprio Poder Executivo? Quais os responsáveis por sua produção? 5. Qual o valor gasto em todo o processo, desde a elaboração até a efetiva capacitação dos servidores? Qual a dotação orçamentária suportou esses gastos? 6. Enviar a lista dos servidores capacitados. Autoria: vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Em discussão, em 10 dias úteis de prazo para resposta, a gente coloca, portanto, então, em votação. Como voto, vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Como voto, vereador Bruno Pedralva. Como voto, vereador Ciro Pereira. De acordo. Como voto, vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto, vereador Jorge Santos. Eu também voto de acordo, então está aprovado o requerimento de comissão 2223. 32º, requerimento de comissão 2224 e 23, vinculado ao requerimento de comissão 897/2023. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, prefeito do município de Belo Horizonte, Foad Noman. Finalidade, obter as seguintes informações com base na decisão proferida na ADPF número 976 do STF, que determinou ao poder público em todas as esferas de governo a adoção de medidas com foco nas pessoas em situação de rua. Primeiro, existem no município bagageiros nos equipamentos públicos destinados às pessoas em situação de rua para guardar os seus pertences? 2. Onde estão localizados esses bagageiros ou guarda-volumes? 3. Qual o número total de unidades para guarda-volumes e quantas pessoas em situação de rua utilizam o serviço? De autoria dos vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Prazo de 10 dias úteis. Coloco em discussão, em votação, Braulio, como voto, rapidamente, vereador só para discutir. Cleiton Xavier. Peraí, Bruno. Só para não quero discutir, o senhor Braulio. estava até fora. Não, mas discute no próximo. Escutei. Não, quero discutir esse. Braulio, eu sou membro Só um momentinho, da CPI. Bruno. Rapidamente, você falou, eu quero discutir bem brevemente. Primeiro, assim, ó. Então, 1 minuto, Bruno. Deixar claro que essa ação judicial do STF, ao contrário de um projeto de lei, vereador Braulio, assinado pelo senhor, proibiu retirada de pertences da pessoa em situação de rua. Então é muito importante destacar isso e destacar também o seguinte, Braulio, é um tema espinhoso, é um tema que nós temos que enfrentar nessa casa com postura democrática. Nós conversamos, nós, da bancada do PT e do PSOL, junto com os movimentos, e assim, foi muito triste a postura do senhor como presidente desta comissão de Bruno, não respeitar a fala da Isa. Ainda que o regimento diga isso, nós vamos enfrentar. Eu tenho certeza que se fosse o vereador Cláudio do Mundo Novo, que é uma pessoa aliada das comunidades terapêuticas, talvez o senhor não teria tido essa postura. Porque o direito à fala é um direito que não foi o senhor que deu. Quem deu o direito da Cida a falar foi o povo de Belo Horizonte, que elegeu a Isa vereadora dessa casa. Então eu peço, neste momento, o vereador Braulio, né, eu queria dizer o seguinte, assim, nós não estamos aqui para figurar nessa CPI, nós estamos aqui para contribuir, para discutir a política para a população em situação de rua. Então nós, do campo, né, democrático da esquerda dessa cidade, nós vamos nos retirar desta reunião da CPI, porque ela começou muito mal, não abrindo para a diversidade necessária. Eu também convido a todas as bravas, os bravos, os braves também que estão aqui, lideranças das pessoas em situação de rua, dos trabalhadores, das trabalhadoras, das entidades, para a gente abandonar essa reunião da CPI, porque nós vamos estar junto com a Isa lá fora, porque lá fora, no carro de som, a Isa pode falar, a população em situação de rua pode falar, as trabalhadoras, os trabalhadores podem falar, e todo mundo tem direito à fala, porque nós queremos construir uma cidade e uma Belo Horizonte democrática e popular, não uma Belo Horizonte que retira pertences da população em situação de rua, que quer multar famílias em situação de rua. Obrigado, vereador Lauri. A gente vai discutir nas próximas conduções uma forma mais democrática de conduzir a CPI. Discussão. Bruno Pedralva, o senhor é um doutor médico e o senhor, obviamente, vai escutar com toda serenidade aqui. Nós estamos no requerimento 32. A vereadora Isa Lourença fez o pedido da fala e ela vai ser contemplada. Agora, o senhor está criando um factoide, falando mentiras. O requerimento, Bruno Pedralva, o requerimento. Ô, Bruno. Então tá.
O requerimento trata de um assunto, que é a questão da disponibilização de guarda-volumes e bagageiros para a população em situação de rua, onde nós estamos pedindo informação ao prefeito Fuad Noman, e o senhor, ao invés de se ater a discutir o requerimento, está criando factoides. Está assim. E tem mais, Bruno. Bruno, os verdadeiros antidemocráticos estão vestidos de vermelho. Os verdadeiros antidemocráticos estão se vestindo de vermelho, tá? Eu coloco em votação, como voto, vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Como voto, vereador Ciro Pereira. De acordo. Como voto, vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto, vereador Bruno Pedralva. Como voto, vereador Bruno Pedralva. Como voto, vereador Bruno Pedralva. Se retirou da reunião. Como vota o vereador Jorge Santos. Eu também estou de acordo, então está aprovado o requerimento de comissão 2224 de 23. 33º, requerimento de comissão número 2225 de 23, vinculado ao requerimento de comissão 897 de 23. É um pedido de informação. Destinatário, prefeito Fuad Noman. Finalidade, obter informações com base na decisão proferida na ADPF número 976 do STF, que determinou ao poder público, em todas as esferas de governo, a adoção de medidas com foco nas pessoas em situação de rua. Nesse sentido, questiono: os abrigos de Belo Horizonte contam com espaço para abrigamento dos animais de estimação da população em situação de rua atendida? 2. A vigilância sanitária tem prestado apoio a estes abrigos para garantir condições mínimas desse espaço de acolhimento provisório? De autoria dos vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Prazo de 10 dias úteis. Coloco em discussão, em votação, como voto vereador Cleiton Xavier. De acordo com o requerimento. Como voto vereador Ciro Pereira. De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto vereador Bruno Pedralva. Como voto vereador Bruno Pedralva. Como vota o vereador Bruno Pedralva. Como vota o vereador Jorge Santos. Eu também voto de acordo com o requerimento, então está aprovado o requerimento de comissão número 2226 de 23. 35º, requerimento de comissão 2227 de 2023. Requerimento aprovado 2225. Agora, requerimento de comissão 2226 de 2023, vinculado ao requerimento de comissão 897 de 23. Pedido de informação. Destinatário, prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman. Finalidade, requerer as seguintes informações com base na decisão proferida na ADPF 976 do STF, que determinou ao poder público em todas as esferas de governo a adoção de medidas com foco nas pessoas em situação de rua. 1. Existe canal direto para recebimento de denúncias de violência contra a população em situação de rua? 2. Quantas denúncias foram recebidas pelo Poder Executivo nos últimos 12 meses? 3. Quais foram as situações denunciadas e qual o percentual no número total de denúncias que elas representam? Discriminar por assunto e tema. De autoria dos vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Prazo de 10 dias úteis. Coloco, portanto, em discussão, em votação, como voto vereador Cleiton Xavier. De acordo. Como voto vereador Ciro Pereira. De acordo. Como voto vereador Henrique Braga. De acordo. Como vota o vereador Bruno Pedralva. Como voto o vereador Jorge Santos. Eu também estou de acordo, então está aprovado o requerimento de comissão 2226 de 23. 35º, requerimento de comissão 2227 de 23. Vinculado ao requerimento de comissão número 897 de 23, é um pedido de informação. Destinatário, prefeito do município de Belo Horizonte, Fuad Noman. Finalidade, obter as seguintes informações com base na decisão proferida na ADPF número 976 do STF, que determinou ao poder público em todas as esferas de governo a adoção de medidas com foco nas pessoas em situação de rua. Primeiro, o município possui diagnóstico nos termos da decisão do STF sobre população em situação de rua? 2. Quais as ações estão sendo tomadas para cumprimento das determinações aos municípios da decisão do Supremo Tribunal Federal? 3. Qual
o valor empenhado para a realização desse diagnóstico? Qual dotação orçamentária deverá suportar essa despesa? De autoria dos vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Prazo de 10 dias úteis. Coloco em discussão, em votação, como voto vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Como voto vereador Ciro Pereira. De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto vereador Jorge Santos. Como voto vereador Bruno Pedralva. Vereador Bruno Pedralva. Eu também estou de acordo, então está aprovado o requerimento de comissão número 2227 de 23. 36º, requerimento de comissão 2228 de 23, vinculado ao requerimento de comissão 897 de 2023. Solicitação, pedido de informação, destinatário, prefeito Fuad Noman. Finalidade, requerer as seguintes informações com base na decisão proferida na ADPF número 976 do STF, que determinou ao poder público em todas as esferas de governo a adoção de medidas com foco nas pessoas em situação de rua. 1. Como é feita a divulgação dos alertas meteorológicos com a população de situação de rua por parte da Defesa Civil para prever ondas de frio com máxima de antecedência? 2. Existe um trabalho coordenado com outras secretarias para traçar ações específicas nas épocas de excesso de frio ou de chuva? De autoria dos vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Em discussão, 10 dias úteis para a resposta desse requerimento. Coloco, portanto, em votação. Como voto vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Como voto vereador Ciro Pereira. De acordo. Como voto vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto vereador Jorge Santos. Como voto vereador Bruno Pedralva. Vereador Bruno Pedralva. Eu também estou de acordo, então está aprovado o requerimento de comissão número 2228 de 23. 37º, requerimento de comissão 2229 de 23, vinculado ao requerimento de comissão 897 de 23. É um pedido de informação, destinatário ao prefeito do município de Belo Horizonte, Fuad Noman. Finalidade, obter as seguintes informações com base na decisão proferida na ADPF número 976 do STF, que determinou ao poder público, em todas as esferas de governo, a adoção de medidas com foco nas pessoas em situação de rua. Primeiro, é realizada a inspeção periódica nos centros de acolhimento e outros equipamentos direcionados à população em situação de rua para garantia mínima de salubridade e segurança? 2. Qual é o órgão responsável por essa fiscalização? Anexar os relatórios das inspeções realizadas nos últimos 3 anos, de autoria do vereador Braulio Lara, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga, Jorge Santos. Eu dou prazo aqui de 10 dias úteis para a resposta desse requerimento. Coloco em discussão, em votação, como voto vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Como voto vereador Ciro Pereira. De acordo. Como voto vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto vereador Jorge Santos. Como voto vereador Bruno Pedralva. Vereador Bruno Pedralva. Eu também voto de acordo, então está aprovado o requerimento de comissão número 2229. 38º, requerimento de comissão 2230 de 2023, turno único, vinculado ao requerimento de comissão 897 de 2023. Solicitação, pedido de informação, destinatário, prefeito Fuad Noman. Finalidade, obter informações com base na decisão proferida na ADPF número 976 do STF, que determinou ao poder público, em todas as esferas de governo, a adoção de medidas com foco nas pessoas em situação de rua. Nesse sentido, questionamos: 1. Quais os programas de transferência de renda no município direcionados para a população em situação de rua? 2. Quais os programas de capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho no município direcionados para a população em situação de rua? 3. Quantos cidadãos foram atendidos pelo programa Estamos Juntos? Quanto foi gasto para atendimento a essas pessoas no último ano, bem como no primeiro quadrimestre de 2023? De autoria dos vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Prazo de 10 dias úteis para resposta desse requerimento. Coloco em discussão, em votação, como vota o vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Como vota o vereador Ciro Pereira. De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga. De acordo. Vereador Jorge Santos. Vereador Bruno Pedralva. Vereador Bruno Pedralva. Vereador Bruno Pedralva.
Eu também estou de acordo, então está aprovado o requerimento de comissão 2230. 39º, requerimento de comissão 2231 de 2023, vinculado ao requerimento de comissão 897 de 2023. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, prefeito Fuad Noman. Finalidade, requerer informações com base na decisão proferida na ADPF número 976 do STF, que determinou ao poder público, em todas as esferas de governo, a adoção de medidas com foco nas pessoas em situação de rua. Primeiro, a Prefeitura realiza o recolhimento ou a remoção de estruturas montadas por essas pessoas em situação de rua. Em quais casos o recolhimento é feito? São dadas informações claras sobre a destinação de bens porventura apreendidos, local de armazenamento dos itens e o procedimento de recuperação do bem pelas pessoas em situação de rua? 3. Quais são os locais de destinação de objetos eventualmente recolhidos em Belo Horizonte? Listar todos os endereços. De autoria dos vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. O prazo de 10 dias úteis para a resposta do requerimento, então coloco em discussão. Em votação, como voto o vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Como voto o vereador Ciro Pereira. De acordo. Como voto o vereador Henrique Braga. De acordo. Vereador Jorge Santos. Vereador Bruno Pedralva. Bem, eu também estou de acordo, então fica aprovado o requerimento de comissão número 2231 de 23. 40º, requerimento de comissão 2232 de 23, vinculado ao requerimento 897 de 23. Solicitação, pedido de informação ao prefeito Fuad Noman. Finalidade, obter informações com base na decisão proferida na ADPF número 976 do STF, que determinou ao poder público em todas as esferas de governo a adoção de medidas com foco nas pessoas em situação de rua. Nesse sentido, questiono. 1. São disponibilizados itens de higiene básica para as pessoas em situação de rua? Em quais locais é feita a entrega destes itens? 2. Quais as medidas são adotadas para garantir de condições mínimas de higiene e segurança nos abrigos? A autoria é dos vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. O prazo de 10 dias para a resposta e coloco em discussão, em votação, como voto o vereador Cleiton Xavier. Com requerimento. Como voto o vereador Ciro Pereira. De acordo. Como voto o vereador Henrique Braga. De acordo. Como vota o vereador Jorge Santos. Como vota o vereador Bruno Pedralva. Eu estou de acordo também, então fica aprovado o requerimento de comissão número 2232 de 23. Bem, então agora a gente vai apreciar o item número 2 da pauta. Peço que aguardem só um momentinho, por favor. Bem, item 2 da pauta. Vamos lá. Requerimento de comissão número 2194 de 2023, turno único, vinculado ao requerimento de comissão número 897 de 2023, solicitação. É uma realização de reunião com convidado. Finalidade, convidar a secretária municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, Rosilene Rocha, para comparecer à Câmara Municipal de Belo Horizonte, tendo como finalidade a prestação de informações que serão de suma importância para os trabalhos dessa comissão. A data é dia 29 de agosto de 2023, o horário às 9h30. Local, plenário Elvésio Arantes, de autoria dos vereadores Braulio Lara, Bruno Pedralva, Ciro Pereira, Cleiton Xavier, Henrique Braga e Jorge Santos. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Cleiton Xavier? De acordo. Como vota o vereador Ciro Pereira? De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Vereador Jorge Santos? Vereador Bruno Pedralva? Então fica aprovado o requerimento de comissão número 2194 para o dia 29 de agosto de 2023, às 9h30. É um convite. E se a secretária propuser outra data e for necessário a gente fazer uma alteração, nós faremos, mas fica aprovado, então, o requerimento de comissão. Bem, eu gostaria de, portanto, para ir para a parte de encerramentos, eu vou abrir agora a palavra aos vereadores inscritos para essa reunião. Primeiro, vereadora Isa Lourença.
Vereadora Isa Lourença. Bem, não está presente, então agora eu vou passar a palavra para o vereador Ciro Pereira. Presidente, eu acho que a nossa CPI já começou com os ânimos muito exaltados, sabe? Eu acredito que o foco dessa CPI e de todos os vereadores aqui presentes é, de fato, encontrar uma solução para as pessoas que estão em situação de rua. E é muito ruim a gente ter essa confusão que a gente viu aqui hoje. Gostaria de propor para a presidência e para o relator para que essa CPI se reunisse juntamente com a bancada do PSOL e do PT para que a gente entrasse num acordo no que seguisse sentido a CPI andar. Porque agora eles estão lá fora, quando eu cheguei, estavam chamando Vossa Excelência de playboy, e não acho que é por aí que a gente constrói a democracia. Acho que a gente pode chegar num meio termo, num consenso, porque essa casa não existem aqui vereadores um contra os outros. Mas sim nós queremos que a cidade de Belo Horizonte ande para frente. E para isso é preciso ter diálogo, é preciso ter conversa. Acho muito ruim os vereadores que estavam aqui terem se retirado, porque eu acho que seria o momento da gente entrar nessa discussão de conciliação, para a gente conseguir fazer com que essa CPI possa, de fato, caminhar para frente, porque senão nós vamos ficar com essas disputas pessoais, e eu não acho que isso é benéfico para a cidade, acho que isso, inclusive, chega a ser um desperdício de dinheiro público, porque aqui a gente, por mais que tenhamos pensamentos ideológicos diferentes, eu acho que a gente está em prol de um bem maior. Ao meu ver, essa CPI, né, como foi falado pelo vereador Bruno aqui, ela não está cometendo e não cometerá nenhuma ilegalidade. O vereador Cleiton colocou muito bem a sua experiência como investigador. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar as narrativas verdadeiras, né, tanto do lado aí da esquerda quanto do outro lado. Então, vamos sentar todo mundo, arrefecer os ânimos para que a gente consiga, de fato, trabalhar. É isso que a gente quer. E eu acho que essas disputas pessoais e ficar xingando aí Vossa Excelência também não é o caminho. Então fica aqui o meu pedido para que a gente reúna todos os pares, vamos sentar, conversar, porque tem muita gente aí fora precisando do nosso trabalho, precisando da nossa solução. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ciro Pereira. Vou passar a palavra agora para o vereador Wilson da Tabu. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. É importante a gente frisar que este deve ser um dos temas mais importantes que a cidade tem que debater. E é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. É um tema que me importa muito, tenho certeza que importa para esta comissão também. E daqui eu espero que saia elementos para que tenhamos uma política pública bem mais adequada do que temos hoje em Belo Horizonte. Atualmente, a gente tem políticas públicas que recolhem pessoas, não acolhem pessoas. A gente precisa tratar do ser humano, do indivíduo. A gente está recolhendo 100, 200, 300, 400 pessoas em situação de rua no mesmo local e fazendo ali um verdadeiro Big Brother. Eu sou totalmente contra o formato que está construído hoje. Mas a gente tem que levar em consideração que houve um início. E esse início, ele também foi importante para que alguma política pública fosse feita. É com muito diálogo. Vai ter que ser com muito diálogo. Porque tudo que já foi feito também a gente não pode desprezar. A gente tem que aprender com os erros e fazer uma política pública que realmente vai tratar aquele ser humano e que vai levar ele para uma situação em que ele tenha dignidade. Eu acho que falta dignidade, as políticas apresentadas até aqui não oferecem dignidade ao morador em situação de rua. Concordo com o vereador Ciro que a gente tem que sim aproveitar ideias, aproveitar a fala de todos, inclusive os vereadores da esquerda que aqui estavam. A gente precisa conversar com eles, não no formato que foi feito aqui, que eu acho inadequado, mas no formato de diálogo em busca de realmente uma solução para esse problema, que é um dos maiores problemas de Belo Horizonte. Parabenizo a CPI e acredito que aqui sim vai sair soluções para esse problema tão grave para a cidade e que afeta
tantos moradores de rua, nossos irmãos que estão lá na rua precisando de um alento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ucina Tabu. Quero reforçar aqui mais uma vez a minha posição como presidente, que essa CPI é democrática, que todos são muito bem-vindos aqui, todos terão espaço de fala, mas nós temos na nossa comissão, assim como qualquer outra CPI, uma organização a cumprir. Todos os membros, 7 membros da CPI, têm espaço de fala para discussão de cada requerimento e para, assim, encaminhar seu voto para, na sequência, a gente votar e decidir pela aprovação ou não. Todos os vereadores, assim como o senhor, vereador Ucina da Tabu, tem a porta sempre aberta. Mas esse primeiro momento da CPI, a gente precisa de, primeiro, agir com a parte mais burocrática de aprovação de pedido de informação, a aprovação do plano de trabalho apresentado pelo vereador Cleiton Xavier, que assim foi feito. Agora, ao final, todos têm a fala franqueada. Inclusive, porque quando a gente tiver reunião com convidados, os convidados também podem receber perguntas de todos os vereadores da casa, e nós faremos isso com maior tranquilidade, com maior calma, com paciência, organizando, obviamente, o tempo, organizando a sessão. O que não pode acontecer é a criação de factoides, porque o vereador Bruno Pedralva estava aqui agora e quis já falar uma coisa que não tinha nada a ver, para falar que a gente não está dando palavra para a vereadora Isa Lourenço. E o senhor estava aqui, sabe, a gente deu a palavra para ela, ela simplesmente não está aqui. E se ela de fato estivesse com outro compromisso, ela não estava lá fora falando no microfone agora aos ventos. Então, eu peço para todos os meus nobres colegas vereadores, principalmente os da esquerda, que aqui o trabalho é sério. Aqui a gente não vai ficar aceitando também esse tipo de fake news criada dentro de um ambiente de CPI para sair lá fora e ficar aos ventos falando coisas que não são verdade. Nossa CPI vai investigar a assistência social de Belo Horizonte. CPI, vereador Cleiton Xavier, é um nome pesado mesmo, porque trata-se de investigação. O senhor que é da área sabe, uma pessoa quando fala, poxa, ela está sendo investigada, ela tem um sentimento de ruim, mas a gente não está aqui antecipando nada. Não existe culpado, não existe certo ou errado ainda constatado, a gente está começando o trabalho, é a primeira reunião onde pedidos de informação estão sendo encaminhados para o poder público. Como que a gente já pode sair falando por aí que tem o certo ou errado, que a ação de A ou de B está certa ou errada? É muito prematuro. Então, eu peço encarecidamente a todos que tenham realmente serenidade para tratar de um assunto que é complexo, exige de nós todos muita cautela. A gente está tratando de vidas humanas e as pessoas que estão em situação de rua não são essas que estão aqui nas galerias da Câmara. Essas são as que o poder público esqueceu por muitos e muitos anos, debaixo dos viadutos, na sarjeta, mal atendidos, mal orientados. Esses sim sofrem por uma política pública que não está sendo eficiente, que pode melhorar. Agora, por que quando a gente chega e fala que pode melhorar, incomoda tantas pessoas? Será que é porque determinadas pessoas de determinados partidos controlam essa pasta em Belo Horizonte há mais de 20 anos? E será que esse é o grande problema? Então, nós não estamos aqui para criar problemas, não estamos aqui para ficar infernizando ninguém. Nós estamos aqui para descortinar as mentiras, revelar a verdade e, principalmente, exigir do poder público uma boa aplicação dos recursos públicos para que cheguem, de fato, para resgatar a dignidade daqueles que mais sofrem, que estão, de fato, abandonados nas ruas. Nós estamos lutando pelas pessoas em situação de rua, porque a gente sabe que se a vida deles melhorar, a vida da cidade inteira melhora. Então, é importante deixar isso bem claro. Vou passar a palavra aqui para o vereador Cleiton Xavier. Obrigado, presidente. Eu quero, nesse primeiro momento, concordar em número, gênero e grau com o vereador Ciro Pereira na colocação que o senhor fez aqui na sua oportunidade. Realmente nós precisamos sentar com a bancada do PSOL e com a bancada do PT, presidente, porque senão, de fato, a CPI não vai andar. Por quê? Aqui, de fato, é a casa do povo. A Câmara Municipal é a casa do povo. Mas tem muitos que vieram aqui hoje que não sabem
quais são as atribuições de uma CPI. A CPI, ela está preconizada na Constituição Federal da República, tá? Na nossa Constituição Cidadã de 88, e a atribuição de uma CPI é investigar. A investigação é uma disciplina, é uma matéria, e para alguns, a investigação é até uma ciência. Como que nós, que somos membros titulares, membros efetivos de uma CPI, não solicitaremos dados, informações de entidades que recebem dinheiro público para tratar o problema? A pergunta que eu faço é a seguinte: a quem interessa a população de rua aumentar em Belo Horizonte? Porque o que está sendo feito é paliativo. Todas as políticas públicas que estão envolvendo o tema, ao meu ver, estão sendo paliativas e o dinheiro público sendo gasto. São milhões que a assistência social recebe do dinheiro público para tratar o problema, mas o que eu vejo é o seguinte, é que alguém se interessa que essa população permaneça crescendo em Belo Horizonte. Então, essa CPI vai investigar de forma autônoma, sim, com sentimento, com espírito democrático, mas nós não aceitaremos aqui, inclusive, presidente, eu percebi que alguém queria tumultuar ali no meio da plateia, porque eu falei uma coisa e a pessoa saiu dali falando que aqui não é delegacia de polícia. Aqui não é delegacia de polícia, mas a atribuição de uma CPI é investigar. E nós aqui faremos inquirições, nós investigaremos. As pessoas que essa CPI convocar para que estejam aqui, elas serão interpeladas, porque nós estamos aqui, pessoal, com uma chancela, com uma parte da população que nos outorgou o mandato justamente para que eles se sentissem representados. Então, existem diversos empresários em Belo Horizonte que estão sendo prejudicados por causa da postura que alguns moradores em situação de rua se instalam na frente de lojas, de empresas. Então, o que acontece? Nós precisamos dar voz a essas pessoas que estamos aqui representando para que nós possamos chegar no final dessa CPI entendendo como que funciona o mecanismo da assistência social no tratamento aos moradores em situação de rua. Então, por exemplo, todos são bem-vindos. Nós teremos aqui, pelo menos na terceira quinta-feira dos meses, a nossa reunião ordinária. E aí, a esquerda, porque nós temos aqui um membro efetivo da CPI, que é o vereador Bruno Pedralva, que representa a esquerda aqui nessa CPI, certamente eles virão outras vezes. O que a gente não pode aceitar é que eles impeçam os vereadores que estiver fazendo uso da palavra aqui, de se manifestar, como foi feito aqui hoje. Então, presidente, eu peço ao senhor que reforce até na segurança da casa, que nas próximas reuniões ordinárias, se tiver algum convidado que queira atrapalhar os trabalhos da CPI, que ele seja retirado aqui do plenário. Porque a CPI, para quem não sabe, tem poder de polícia. Porque às vezes tem gente que não sabe. Talvez tenha alguém achando que uma CPI é uma reunião qualquer de parlamentares. Não é uma reunião qualquer. É uma reunião cuja comissão, os membros, eles se reúnem para deliberações com poder de polícia. Então, o que nós faremos aqui daqui para frente é exigir respeito dos vereadores que quiserem participar e têm o direito de participar, mas, sobretudo, daqueles que serão convidados para poder acompanhar os trabalhos dessa CPI, porque nós não podemos admitir com que essa população continue crescente na nossa cidade sem que haja uma solução. Desculpa por ter prolongado muito o meu discurso aqui, presidente. Obrigado, vereador Cleiton Xavier. Suas palavras foram importantes. Eu vou perguntar se o vereador Henrique Braga gostaria de fazer uso da fala. Sim, presidente. Eu gostaria de fazer minha colocação aí também. A gente percebe pelo início da reunião que foram aí com a intenção de tumultuar o início do trabalho.
Isso aí ficou claro para todos nós. O que nós precisamos de orientar, já que vocês vão reunir com esse pessoal aí, é orientar o membro que faz parte da CPI nossa, para ele dar uma lidazinha na Constituição, nas leis, e lembrar ele que aqui a CPI não é um consultório médico. O consultório médico, o médico é a autoridade máxima. Agora, dentro da CPI, a autoridade são os membros da CPI, liderado por Vossa Excelência, que é o presidente. E o presidente da CPI, ele concede da sessão, pelo regimento interno, ele concede a palavra a quem ele quiser conceder, a quem ele quiser que fale. Não é por aí, querendo fazer na pressão. Ele tentou tumultuar a reunião desde o princípio. Se eu tivesse presidindo a sessão, eu mandaria desligar o microfone dele desde a primeira atitude que ele teve aí, de começar a falar coisas que não tem nada a ver com o trabalho que a CPI vai desenvolver. Então, foi bom que eles se retiraram. Retirar é melhor e sair fora do que ficar tentando criar em cima daquilo que não existe. Eu estou para colaborar na CPI, inclusive hoje eu fui impossibilitado de sair por uma outra agenda externa, mas na próxima estarei presente. Quero que Vossa Excelência conte com o meu trabalho, com a minha posição, e lembre-se de uma coisa: na pressão, ninguém vai levar nada comigo, não. Agora, se for dentro do regimento, dentro da lei orgânica, dentro da Constituição Federal e Estadual, aí eu sou obrigado a me curvar para obedecer quem é que seja. Mas fora disso aí, o senhor pode ter certeza. Sou defensor do regimento interno e parabenizo a Vossa Excelência por não ter deixado ninguém estranho à CPI usar a palavra fora da hora. O horário seria agora. Deus abençoe vocês todos da comissão e vamos que vamos. Tem gente interessada que a gente não faça nada. Sabe por quê? Porque o interessante, quem está na pauta aí há 15 anos ou mais, liderando isso aí, é que a população continue crescendo. Certamente tem dividendo para eles isso aí. Bom dia para vocês. Obrigado, vereador Henrique Braga. Bem, então vamos encaminhar para o final dessa reunião. Quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, todos que nos acompanharam, inclusive pelas redes sociais, pelos canais da Câmara no YouTube. E então, portanto, às 11h32, eu declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado.